Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que te ensina investimentos e finanças de um jeito simples para você tomar as decisões de acordo com a sua cabeça, porque você vai aprender muito aqui. Eu tenho certeza que as decisões suas serão as melhores. A nossa conversa de hoje é sobre taxa de juros e inflação. O que está acontecendo no mundo? Teve bastante decisão de taxa de juros agora nesses últimos dias e como isso impacta o Brasil. Lembrando que semana que vem tem reunião aqui do Copom que vai definir sobre a taxa de juros. Então a gente vai fazer um panorama geral para você ficar bem atualizado. Então bora aqui falar sobre isso. Primeira coisa, o que está acontecendo no mundo? Essas são as taxas de juros globais. A gente tem o Japão, negativo, menos 0,1, e as taxas estão subindo. Suíça sempre tem uma taxa muito baixa, já está em 1,75, Austrália 4,1, zona do euro 4,5 e o Brasil ali em 12,75, Rússia em 15, Turquia em 35 e por aí vai. Então esse é o panorama que a gente tem hoje. Inclusive isso aqui já está bem atualizado e a Argentina aqui com 133%. Por quê? Porque a inflação está alta, já esteve maior em alguns países, mas colocado menor para o maior também. Então a gente vê o Japão com uma inflação de 3%, os Estados Unidos com uma inflação de 3,7%, chegou a bater 7%, zona do euro 4,3%, no Brasil 5,19% e deve recuar, então esse ano deve fechar ali por volta de 4,70%, 4,60%. Reino Unido 6,7%, então há uma preocupação, sem contar a Argentina 138%. Então há uma preocupação de fato com a inflação. E por isso que os bancos centrais estão subindo juros. No Brasil e no Chile, por exemplo, Colômbia, já estão com uma trajetória diferente. Eles já estão no momento de reduzir taxa de juros, porque a inflação teve impacto antes, os bancos centrais já agiram e a inflação já está mais contida nesses países. Já Europa, Estados Unidos, países mais desenvolvidos demoraram mais para tomar essas decisões, as inflações dispararam e agora eles estão chegando praticamente no pico. Então a gente vai analisar um por um para entender se vai continuar subindo juros, se agora vai se manter ou se vai começar a cair, como vai impactar isso no Brasil. Então a gente teve muito recentemente decisão na Turquia, que foi ontem, então lá está num momento muito à parte, com a inflação comendo solta. A gente viu mais de 60% de inflação aqui, 61% de inflação. Então a taxa de juros já está em 35%, subiu 5 pontos percentuais ontem. Então, quanto mais países sobem juros, pior para o Brasil. Por quê? Ele entra num comparativo. Alguém olha para a economia e fala, é melhor aplicar no Brasil ganhando 12,75 ou melhor aplicar na Turquia ganhando 35%. Isso é investidor global. E aí hoje é melhor aplicar em Brasil, mesmo pagando 12, eu prefiro pegar 2 do que ir para um país que está com 60% de inflação. Então só a taxa de juros, é claro, sozinho não vai fazer um grande efeito. Por exemplo, a Argentina pode pagar 300% de taxa, que é melhor estar no Brasil, é menos arriscado, ok? Então Turquia subindo juros, Rússia passando por guerra, está no momento de subida de taxa de juros, então está em 13%, ele veio numa toada alta, Então ele veio ali de 7,5% e vem subindo e deve ir lá para 14%, 15%. Por quê? Como eu falei, a Rússia lá em 2022, será que era melhor aplicar na Rússia a 7,5% ou aplicar no Brasil a 13,75%? Então tinha essa decisão. Veio a guerra na Rússia e aí a taxa de juros, é claro, vai disparar, porque é muito mais arriscado aplicar em Rússia hoje. Você aplicaria na Rússia ganhando hoje 14, 15% que seja, ou no Brasil ganhando 12,25%, que vai cair essa taxa agora na próxima semana. No Brasil a 12,25%. O Brasil, por mais que tenha alguns problemas, uma conta do governo que não está fechando, que deve ter déficit, como a corrupção que a gente já conhece aqui há um bom tempo. Então são fatores que perto de uma guerra ficam ali mais a menos. Então é melhor aplicar num país que está sem guerra. Então a Rússia, para ficar competitiva em relação a querer atrair recursos externos, vai ter que subir muito mais a taxa de juros. Então eles estão nesse movimento de subida de taxa de juros e a inflação lá está em 6%, ou seja, a inflação está num patamar até que controlado. Mas a gente está falando de um período de guerra, e guerra tudo fica mais caro, né? Há um investimento muito alto. Então
assim uma preocupação forte com Rússia eu também teria, falando de guerra, então eu ficaria longe de aplicar lá neste momento. Vamos para a zona do euro. A zona do euro subiu muita taxa de juros em um ano, saiu lá de junho de 22 de 0 para 4,5 para conter essa inflação que veio sempre persistente. E pela primeira vez em um ano, ontem a Europa, a zona do Banco Central Europeu, manteve pela primeira vez o patamar sem subir. Então era só subida, 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 agora se manteve. Então a ideia é que agora deva se manter. O Brasil é bom, porque se tivesse mais uma alta na zona do euro, com certeza aí sim gera preocupação no Brasil. Quando eu falei de Turquia e Rússia, tem pouco impacto no Brasil, porque hoje não é mais um comparativo de Rússia, Turquia e Argentina. Chile já é. Chile, alguém já toma uma decisão no seguinte sentido: vale a pena aplicar no Chile a 9% ou Brasil a 12,75%? Pô, Brasil. Mas, se o Brasil reduzir uma taxa para 10%, talvez as pessoas vão para o Chile. Mesmo pagando um pouco menos, lá tem uma segurança melhor quando se fala em economia, tá bom? Então, essas decisões que a gente tem que entender o impacto. Então, se a zona do euro vai e sobe para 5%, e aí, é melhor aplicar no Brasil a 12,75% ou na Europa a 5%? Pô, Europa. E aí cada investidor vai tomar a decisão. Pô, prefiro correr mais risco no Brasil e ganhar mais. Por quê? Além da taxa de juros, tem a moeda. Em um eu aplico em euro, em outro eu aplico em real. Euro tem um peso maior que o real. Então não é só olhar a taxa de juros, mas sim o poder da moeda. O exemplo é a Argentina, né? Por que eu não aceitaria 300% em taxa de juros? Porque é 300% em peso argentino, ou seja, o risco é muito alto dessa moeda não valer nada. Já não vale muito e de não valer nada lá na frente. Então, isso que a gente tem que medir. O peso da moeda, o valor da moeda e a taxa de juros. Quando a gente olha para o México, que é, de fato, um dos maiores competidores do Brasil pelo dinheiro externo, porque são players parecidos, são países parecidos, está em 11%. Então o México veio numa trajetória de alta, saiu de 4% para 11,25% e deve se manter nesse patamar, 11,25%. Então ele já está desde março nesse patamar e agora deve começar uma trajetória de queda. A inflação no México, vamos pegar aqui, está em 4,45%. Então ele acompanha muito o que está acontecendo nos Estados Unidos, que está subindo os juros, mas também se manteve agora. Então o México deve começar a cair. Por quê? Aí sim é muito importante, impacta muito o Brasil. Se o México sobe juros, vai para 11,5%, 12%, aí sai dinheiro para o Brasil. Sai dinheiro do Brasil para o México, porque vai ficar mais atrativo aplicar no México que no Brasil. Então o Brasil reduzindo os juros, ele fica menos competitivo para atrair investidor que queira aplicar em juros, porque para a bolsa fica mais positivo. Quanto menor os juros, melhor para as bolsas do mundo como um todo. Então, falando agora de Estados Unidos, que é o principal fator, ele impacta o mundo todo. Estados Unidos veio de uma taxa de 0,25 lá em janeiro de 22, depois subiu, aí manteve ali, subiu de novo, manteve, subiu de novo, e na última ele se manteve 5,5 e deve se manter agora nesse patamar por um bom tempo. Então, a gente acredita que não vai mais subir juros nos Estados Unidos. Quando a gente olha o monitor da taxa de juros, não vai subir. Então, para a reunião agora de quarta que vem, dia 1º, 98% de chance de se manter. Para a reunião de dezembro, a última do ano, 79% de chance de se manter. Quando olha para janeiro de 24, 69% de chance de se manter. Ou seja, a tendência agora é se manter. O que eu falei? Se os Estados Unidos sobe juros, gera impacto muito forte no Brasil, que aí não consegue reduzir tanto os juros. Agora sim, vamos falar de Brasil. A gente tem a taxa Selic aqui no Brasil. Então a gente veio numa trajetória de 2%, a gente chegou 2%, a gente estava lá em janeiro de 21. Lembra que eu falei? O Banco Central brasileiro tomou a decisão antes de subir juros, porque a gente é conhecedor de inflação muito bem. Chegou a 13,75 em agosto de 22 e esse ano começou ali a trajetória de queda. Está em 12,75, deve cair meio ponto percentual na reunião de novembro e dezembro e fechar o ano com 11,75. Então, dois cortes ali de 0,50, certo? Então, a gente está monitorando o que está acontecendo no mundo, Banco Central Europeu e Banco Central Americano, quais são as decisões, se eles estão deixando de subir juros. Então, tudo impacta
o Brasil? Tudo. Se o Banco Central americano subir juros, hoje, por exemplo, tem divulgação da inflação dos Estados Unidos. E aí, olha como pode impactar. A inflação pode vir baixa, ou seja, algo controlado que dá tranquilidade para os Estados Unidos não precisar subir juros. E isso vai impactar o Brasil de forma positiva, a bolsa sobe. Agora, vem uma inflação muito alta, uma inflação acima do esperado, gera uma preocupação de caramba. O Banco Central americano vai ter que subir juros para conter essa inflação, isso gera um efeito cascata e no Brasil acaba culminando de que o Banco Central brasileiro não possa derrubar tanto os juros. Olha como a gente tem que acompanhar toda a economia para tomar as decisões de investimentos, mas lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, tem Café com o Fábio Lousada e aí você fica bem atualizado aqui comigo para não ser pego de surpresa. Certo? Então fiz aqui um panorama geral de como está a inflação e principalmente os juros pelo mundo e o que pode afetar a gente e que a gente tem que ficar de olho. Tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquece o like, é muito importante para que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!